Olá, cinéfilos, sejam muito bem-vindos ao nosso refúgio e hoje nós estaremos embarcando em uma jornada pela liberdade, já que veremos uma crítica sobre Coração Valente. Então, vamos logo pro vídeo. E bom, antes da gente começar, eu só queria dar um aviso que esse vídeo aqui ele vai ter spoilers, porque é um filme de 1995, né, um filme mais antigo, mas ademais disso, vale a experiência do filme por si só. Então, eu não sabendo spoilers, o final do filme, o que acontece no meio, eu recomendo que vocês assistam de qualquer forma. É um filme meio difícil de achar, porque ele não tá em muitos streamings por aí, mas eu recomendo que vocês assistam porque é realmente uma boa experiência, tá? Também gostaria de dar uma explicada que esse novo quadro do canal, a Master Crítica, a gente está se baseando no conceito de que a gente vai pegar filmes mais clássicos, talvez mais antigos, né, como é o caso desse, e que tem um certo prestígio, né, uma nota mais alta e tal, para estar fazendo uma crítica mais baseada e até mais aprofundada sobre eles, tá? E se você quiser tornar esse quadro fixo para que a gente faça mais, talvez mensal, 2 vezes por mês, enfim, a gente tem vídeo aqui toda semana, mas a gente pode tornar esse quadro fixo, tipo, sei lá, a cada 2 semanas tem, enfim, vocês podem me ajudar para tornar esse quadro mais fixo, se inscrevendo ou dando like aqui nesse vídeo, tá? Eu ficaria muito grato. E bom, eu só queria explicar que não teve vídeo nas últimas 2 semanas, porque eu gravei o vídeo, só que ficou muito longo, meio enrolado. Eu não sabia direito o que gravar, eu tinha várias ideias, eu optei por gravar algo pra semana, né, que seria um acontecimento especial naquela semana, a semana do 7 de setembro, né. Eu acabei não conseguindo lançar o vídeo, e semana passada eu não consegui lançar também por problemas de tempo, mas essa semana eu espero que esteja saindo esse vídeo, né, porque eu já escrevi o roteiro, tô gravando, vai dar tempo de editar, enfim, tá tudo certinho, tá tudo encaminhado para que quarta-feira ou quinta, quarta ou quinta, né, são os 2 dias que eu pretendo geralmente postar vídeo. O ideal é postar na quarta, mas pode ser quarta ou quinta, esse vídeo vai estar saindo, tá? Então, como eu sei que você já se inscreveu e deu like, né, eu confio em você, a gente já pode ir logo pro vídeo. E bom, esse filmaço aqui, né, Coração Valente, de 1995, conta sobre a história de William Wallace, uma figura da vida real, uma figura histórica que foi muito importante na história da Escócia. E uma curiosidade para vocês, que esse filme é considerado por algumas pessoas, historiadores e tal, como um dos filmes mais mentirosos da história, porque os acontecimentos que ele retrata, eles são muitas vezes distorcidos para dar uma ênfase dramática pro filme, né? Mas na minha visão, acho que na visão de qualquer um que assista esse filme, não importa se ele retrata igualzinho o que aconteceu na vida real. É um filme, não um documentário, né? Mas fica aí a curiosidade para vocês, que muita gente considera esse o filme mais mentiroso da história, justamente por causa de algumas incongruências que ele apresenta com relação à vida real. Mas falando um pouquinho mais da narrativa, da história, né, do filme, a gente vai estar acompanhando o exército, no caso mais o William Wallace mesmo, em busca da liberdade do seu país, que no caso era a Escócia. Para mim, o maior mérito desse filme é a motivação e a inspiração que ele consegue passar para o espectador. Você vê cada batalha vencida, cada inglês derrotado, cada escocês recrutado como um motivo de comemoração, porque realmente é um passo a mais na conquista pela liberdade. Os discursos e as crenças de William Wallace são contagiantes, ao ponto de que, quando eu terminei de ver esse filme, eu realmente saí recomendando ele e comentando sobre ele para todo mundo, sabe? Para os amigos, para minha família, até para pessoas que eu não tinha tanta intimidade, porque ele realmente dá essa inspiração, ele te contagia com essa motivação, não só em busca pela liberdade, mas até de uma felicidade, sabe? Realmente bem motivacional, especialmente falando desses discursos e das crenças do William Wallace, que realmente foram verdadeiras e que foram a razão pelo qual a Escócia e muitos outros países conseguiram se libertar dos seus colonos. As frases que o Wallace fala ao decorrer da história são muito marcantes. Na verdade, mesmo sem ter o contexto do filme, mesmo sem ter assistido, mesmo sem lembrar, você só escutando a frase ou lendo, né, vendo a cena, se você quiser, você tem uma noção do impacto que ela causa. Então, olha aí algumas frases que eu separei para vocês. Todo homem morre, mas nem todo homem realmente vive. Ou então, eles podem tirar nossa vida, mas nunca tirarão nossa liberdade. Que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! E essas são apenas algumas das frases do filme, e inclusive essa última frase, né, eles podem tirar nossa vida e tal, elas são ditas no momento em que o William está tentando convencer o exército dos nobres a lutarem. Então, ela serve realmente, no contexto do filme, como uma motivação para os guerreiros irem para a luta. Então, olha que legal, cara. Ela no filme, ele consegue motivar os nobres a lutarem, e eles vencem aquela batalha só por conta dessa frase que o William fala para eles. Então, olha só o poder que essa frase, que as palavras do William Wallace têm de encorajar os outros a lutarem, não só pela liberdade, mas para muitas pessoas
que assistem esse filme por algum mérito seu da sua própria vida. Outra coisa que esse filme consegue fazer muito bem é o clima das batalhas. A obra, na verdade, é frequentemente citada como detentora das batalhas mais épicas do cinema, e eu tenho de concordar. A cada batalha a gente consegue ver a força e a vontade dos escoceses pela tal emancipação, né? Pela tal liberdade. Pode ser um ato violento, né? Porque as batalhas são realmente violentas, e esse filme, ele pode ser considerado um filme até bastante violento, né? Mas é realmente bastante justificado. Não estou falando que a violência é justificada, mas o motivo deles, a liberdade, a busca pela liberdade, é algo tão plausível que a gente se sente tão conectado que a gente praticamente fica até contente a cada inglês que é abatido e cada batalha que eles acabam vencendo contra o exército inglês. A direção de Mel Gibson, que também é o ator principal, né, ele que interpreta o William Wallace, é um ponto a ser realmente destacado no filme e é genial nos momentos de batalha. E na verdade, a gente tem que realmente destacar a direção inteligente do Mel Gibson no longa inteiro, né, em questão no filme inteiro, né? Porque os argumentos são tão justificados. Na verdade, essa parte de argumentos é mais por conta do roteiro escrito por Randall Wallace, mas são tão justificados esses argumentos, como eu disse, a gente se sente realmente muito conectado com os personagens, e logo nos primeiros minutos do filme a gente já se sente realmente, como eu estou dizendo, conectado com o William Wallace, ao ponto de que logo quando ele se vinga dos ingleses, na primeira meia hora do filme, na primeira hora, com certeza, a gente se sente animado e fica torcendo. Nossa, vai, mata mais um inglês, vai, se vinga, porque são realmente, como eu disse, o roteiro é quem faz isso, né? O roteiro que cria essa relação entre o espectador e o personagem. E os argumentos desse Randall Wallace, né, o cara que escreveu o roteiro, são muito bons, e a direção também entra um pouco nisso, além da atuação do Mel Gibson, e tudo isso colabora para que a gente realmente tenha muita empatia pelo William Wallace. E voltando a falar das cenas de batalha, é bem visível, é bem claro o esforço dos realizadores, né, da equipe de produção, em tornar essas batalhas em algo empolgante desde o início, né? Desde a preocupação em focar em diferentes pontos da batalha, sabe? De vários combates, várias pessoas, vários figurantes, sabe? Não só o William Wallace, o soldado inglês lá mais importante, mas soldados aleatórios, sabe? Figurantes batalhando, inclusive alguns morrendo de forma bem diferente, sabe? Mortes mais especiais, como, sei lá, perdendo membros, empalados, cortados no meio. Enfim, tem de tudo, como eu disse, é um filme meio violento, né? Mas a gente realmente sente esse esforço, e especialmente nessas cenas de batalha. Porém, é claro, esse filme ele não é focado só em batalha, né? É um filme que conta uma história, tem uma trama, um enredo, as batalhas são parte disso, né? E é aqui que o filme me cativa, é aqui que o filme me segura de vez, que é a parte mais dramática, esse drama mais sério que esse filme consegue meio que abrigar. Pode ter o melhor roteiro do mundo, você pode pegar os melhores roteiristas, e mesmo se eles fizerem um roteiro incrível, igual o desse filme aqui, né? Se não tiverem bons atores para transmitir todos esses argumentos e toda essa história, cara, o filme pode até ser bom, mas se você tiver atores bons como os desse filme, né, o Mel Gibson e a companhia lá, vai ser um filmaço, sabe? Como esse filme vai se tornar um clássico, não só lembrado pelo roteiro, mas sim lembrado pela atuação juntamente. E tem dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção, que são dois pequenos momentos, dois pequenos detalhes em que a atuação está totalmente retida nos olhos do ator. O primeiro exemplo é quando a esposa de William Wallace, né, a Murron, ela é assassinada pelos ingleses. E nessa cena, o que aconteceu? O William Wallace deu um cavalo para ela e mandou ela subir até uma colina que tinha ali, porque os ingleses estavam atrás dela. Aí ela fala, ó, eu vou te encontrar lá em cima da colina, então vai lá, fica lá escondida, que em uns 5 minutinhos eu chego lá. Então ela é capturada nesse meio caminho, no meio do caminho, e é levada para ser executada meio que em público, lá no meio da aldeia escocesa mesmo. E aí ela fica, quando tá lá meio que presa numa estaca, esperando para ser, o inglês vai lá e matar ela, né? Os olhos dela, a câmera foca bem no rosto dela, a gente vê os olhos totalmente sem esperança, olhando para o topo da colina, onde o William Wallace deveria estar para proteger ela, mas que enfim, quando ela não tinha chegado lá, o William Wallace também não tinha muito para fazer para salvá-la, né? E cara, esses olhos frios, sabe, sem esperança, já imaginando a própria morte, é algo muito dramático. Tem gente que se sente mal vendo essa cena. Eu já vi relatos de gente que acabou pulando quando assistiu o filme. E é uma cena muito impactante e muito forte, não só porque ela tem a garganta cortada por um inglês, mas justamente por esse contexto que envolve ela e por essa atuação genial da atriz que interpreta a Murron. E outra cena que a gente gostaria de chamar a atenção é quando o William Wallace é traído por Robert de Bruce, o seu companheiro,
E os olhos dele nessa cena, os olhos do Mel Gibson, eles são muito sentimentais, sabe? A gente consegue perceber a melancolia presente neles no momento em que ele fica só olhando, calado, pro amigo dele também, calado, apenas os dois se encarando lá no meio do ar. E nesse momento o William Wallace estava ferido, né? Quase morrendo, sangrando. Então tem até um sentimento extra, sabe? Ele estava contemplando a morte, ao mesmo tempo que contemplava a traição. E porventura, essa traição do seu amigo, né, do Robert De Bruce, seria talvez o motivo da batalha ter sido perdida. Bom, falando um pouquinho mais do filme em si, talvez algumas curiosidades, a gente queria exemplificar algumas cenas que ou ficaram famosas do filme, ou que deveriam ter ficado famosas, ou seja, alguns momentos que a gente achou que foram meio que os highlights do filme, né, os pontos altos. Por exemplo, uma cena em uma das batalhas que os escoceses todos levantam a saia, mostrando os traseiros para os ingleses, e enfim, os ingleses eles vão lá e disparam flechas. Óbvio que a maioria deles se protege, né, com escudos, mas alguns não têm tanta sorte e acabam morrendo de formas bem desconfortáveis, né, como vocês estão vendo aí. Outra cena é quando os ingleses eles avançam com os cavalos, né, cavaleiros montados em cavalos, para cima do exército escocês, e o William, que está liderando o exército, né, tá bem na frente, manda todos os soldados atrás dele esperarem. Essa cena acabou ficando famosa na versão em inglês, né, que virou até um certo meme. Mas os ingleses eles avançam com os cavalos, e quando eles estão quase batendo, de frente com os escoceses, todos eles, né, o William Wallace e a galerinha atrás dele, pegam espetos pontiagudos e empalam os cavalos e os cavaleiros em cima deles, nesses espetos de madeira. E cara, é uma cena violenta, sabe? Crueldade animal e tal. Óbvio que eles mataram cavalos de verdade, muito menos pessoas. É uma cena violenta, mas a hostilidade que os escoceses transmitem e a coragem que eles conseguem transmitir perante os ingleses é realmente incrível, e você fica fascinado pelo exército inglês, pelo exército escocês, mesmo sabendo que é um ato um tanto cruel, né, matar os cavalos dos escoceses, mas é divertido, cara, é emocionante, como eu disse, são os argumentos do roteiro que transformam uma experiência que poderia ser em outrora muito violenta em algo bem divertido. E enfim, a gente sabe que é falso, deve ser um monte de bonecão sendo espetado com umas bolsinhas de sangue dentro, mas enfim, como eu disse, é muito bem feito, muito bem realizado e muito bem escrito. E o último momento que eu gostaria de comentar é talvez o momento mais famoso do filme, que é, enfim, né, eu usei esse momento no meu primeiro vídeo como um meme, e sim, meus caras, eu tô falando do momento do... Esse é o melhor exemplo de como construir o ápice de uma cena, sabe? Porque a música, os elementos que compõem a cena no geral, eles transmitem toda essa emoção que a cena deseja passar. Inclusive, se você mutar a cena, assistir ela sem áudio, você consegue entender tudo o que está se passando. Isso é um sinal de um bom storytelling. E para quem não sabe, storytelling é a arte de contar histórias. E além disso, se você assistir com áudio e tal, a música, a face de quem está assistindo, a atuação dos atores até secundários, sabe, que não são o Mel Gibson nessa cena, eles conseguem transformar, passar esse sentimento que também, novamente, com som ou sem som, essa cena é um exemplo de bom storytelling e de uma boa construção de ápice, sabe? A música, as cenas, a montagem, a atuação, os acontecimentos em si, tudo contribui para gerar esse pico, esse clímax, porque um filme é constituído de vários momentos, né? Tem o primeiro ato, o segundo e terceiro ato, tem vários pontos de virada, mas cada cena especial de um filme tem essa mesma estrutura. Então, essa cena ela tem a apresentação, né? Seria o primeiro ato, a meiuca, que é o desenvolvimento, e o terceiro ato, que tem o clímax. O clímax é a execução do William Wallace, né? A parte que ele grita, o freedom, né? E, cara, você vê quando tu tem um filme tão bom, que cada cena dele tem essa estrutura dos 3 atos bem clara, bem desenvolvida, e cada divisão entre o primeiro, o segundo e o terceiro ato é clara e emocionante, você tem um grande filme, um filmaço com um bom roteiro. Então, cara, eu tô falando em tópicos desse filme, tipo direção, atuação, roteiro, mas pra vocês perceberem, toda a cena que eu tô citando aqui, ela tá incluindo esses tópicos que eu tô comentando, né? Então, meio que exemplificando o que eu tô falando, essa crítica pra mim
ela está sendo bem mais aprofundada, porque realmente eu tô tratando desse filme de uma forma mais especial, porque, eu tô falando, é uma master crítica, né, é o quadro, e é um filme incrível que realmente merece a sua assistida, né. Então, eles vão construindo o ápice dessa cena, né, retomando o que eu estava falando, até que chega um momento em que o juiz, é um juiz que a gente tem um baita ódio dele, eles conseguem criar um personagem bem maquiavélico, mesmo a gente não tendo conhecimento dele antes do filme, ele só aparece nessa parte, e aí o juiz fala, se você que falar misericórdia, a gente para de te torturar. Aí eles vão lá e meio que penduram uma corda na mão dele, uma nos pés, e meio que arregaçam ele assim, aí o juiz fala, se você falar misericórdia, a gente não se tortura mais. Aí ele continua calado. Aí continuam com ele amarrado, só que deitam ele numa maca, assim, num palanquezinho lá de madeira, amarram 2 cordas nas mãos e os pés eles amarram num cavalo e botam o cavalo para andar. E de novo ele grita lá de dor e o juiz, se você pedir misericórdia a gente para. Aí ele não para. Aí desamarram ele, pegam um instrumento lá pontiagudo e começam a abrir o cara no meio. Aí o juiz fala, se você gritar misericórdia, isso daí enquanto ele está lá agonizando, a gente para. Aí ele ameaça de falar algo. Aí o juiz fala, o prisioneiro deseja dizer uma palavra. Dizer uma palavra é meio estranho, né? Eu só não queria repetir o verbo falar. E aí quando a gente fica crente, toda a plateia, porque é uma execução pública, que está assistindo essa execução, fica tipo, misericórdia, misericórdia, ficam lá gritando, pedindo para que ele peça misericórdia, para que ele não sofra mais. Ele vai lá e manda, ele grita liberdade, que é o que ele sempre defendeu. E assim, né, o William Wallace é morto na cena mais emocionante e memorável do filme. E eu tenho que admitir, eu realmente chorei quando vi essa cena, porque ele defendeu até o fim da vida, até a morte, até o último suspiro, liberdade. E essa cena ela é muito impactante, porque logo quando ele grita isso, ele está segurando um paninho, que é um paninho que a esposa dele tinha dado para ele, a esposa que morreu. E ele vê, num delírio, né, numa alucinação, pouco antes do machado cortar a cabeça dele, a esposa dele, né, a Murron, entre a multidão encarando ele, e aí ele fecha os olhos e, enfim, né, ele é executado, defendendo liberdade, algo que ele defendeu durante a vida e que foi levado até depois de sua morte, já que a morte do William Wallace foi tida como inspiração para que os outros escoceses, no caso o próprio Robert de Bruce, conquistasse a liberdade da Escócia alguns anos mais tarde, algo que é explorado no filme Outlaw King, da Netflix, que é uma continuação desse filme, né? Uma sequência espiritual. Para fechar aqui esse tópico com uma reflexão, é incrível você pensar, é até bem triste você pensar que em algum lugar, em dado momento da história, alguém, uma pessoa, pagou com o próprio sangue o preço pela liberdade que nós hoje tanto desfrutamos e às vezes até reclamamos. E bom, aqui na conclusão, eu gostaria só de afirmar que é um filme que ele tem suas incongruências históricas, mas ele é incrível, cara. Eu tô criando um ranking, a partir de agora, todo filme que eu citar aqui no canal, fora das listas, eu vou separar para fazer um ranking. Eu não sei se vai ser no IMDb ou no Letterboxd, e vai ser uma ordem dos filmes que eu vou estar comentando sobre a minha opinião pessoal de qual o melhor. E por enquanto esse filme aqui vai estar em primeiro, afinal ele é o primeiro que eu comentei, né, o único até então. Mas ele vai continuar em primeiro por um bom tempo, já que eu dou para esse filme uma belíssima nota 10, porque, cara, com certeza é um dos meus filmes favoritos, e pensando bem, espontaneamente aqui falando, sem pensar muito, no momento é meu filme favorito, realmente, porque ele é incrível. Eu tô puxando um pouco do saco, mas, gente, vai lá, assiste, é difícil de achar ele aí pela internet e tal, mas se você procurar um pouquinho, tu encontra, e vale a pena, tá? Ele não tá aqui no Brasil, mas ele tem no Amazon Prime, no Disney Plus, lá fora, então você pode usar um VPN para assistir. E fica aí a minha recomendação para vocês. Se você não assistiu, assista. E se você já assistiu, deixa aí sua opinião aí nos comentários do vídeo. De qualquer maneira, eu agradeço imensamente pelos 50 inscritos do canal, algo que a gente completou na semana passada ou retrasada. E espero que cada vez venham mais vídeos e mais inscritos aqui para vocês, tá? Mil desculpas por não ter vídeo nas últimas 2 semanas. E enfim, vida longa e próspera e... Até a próxima! Isso aí, galera. Até a próxima.